Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos mostrar que nem mesmo o rei Davi, um homem que servia a Deus de todo o seu coração e procurava se manter nos caminhos de Deus, conseguiu evitar o pecado. Davi cometeu um dos poucos pecados na sua vida ao desejar a mulher de um dos seus soldados, Urias. Urias era um homem que amava o seu rei, que desejava servi-lo de todo o seu coração. E era casado com Betsabeia, que era sua esposa, a qual se dedicava a vida a este soldado. Porém, em um certo dia, o rei Davi, ao caminhar na sacada de sua casa, acabou vendo a esposa de Urias e decidiu tomá-la para si, ficar com ela, manter relação com ela. E com isso ele acabou engravidando a mulher do seu soldado. Aquilo já era uma vergonha para ele, pois ele estava praticamente ficando com a mulher casada, e isso não poderia acontecer. Outro fato que leva ele ao pecado é o fato de mentir para o seu soldado. Ele teve várias oportunidades de contar para ele que havia ficado com a sua esposa e engravidado. Porém, o rei Davi, com medo de tudo aquilo que aconteceu e da represália que poderia sofrer, acabou colocando o seu soldado numa frente de batalha e assim retirando a vida dele sem que ele soubesse do que havia acontecido, ficando assim em segredo entre ele e Betsabeia. Isso praticamente foi um dos grandes pecados que o rei Davi cometeu. Mas, aos olhos de Deus, nada pode ser escondido. Como ele tinha todo aquele império a serviço de Deus, Deus acabou vendo o que ele fez. Sabemos muito bem que às vezes nós tentamos esconder das pessoas as coisas erradas que nós fazemos, mas nós não podemos esconder de Deus. Deus está a todo momento vendo o que nós estamos praticando e o que estamos fazendo. A vantagem é que nós podemos perceber que apesar desse pecado que ele concebeu, acabou gerando aí o rei Salomão, o qual nós sabemos que foi um grande homem na história. E assim podemos notar que Deus perdoa a partir do momento em que nós decidimos colocar os nossos corações a serviço de Deus e nos arrependamos daquilo que nós fazemos de errado. Muitas pessoas acabam não se arrependendo, cometem seus pecados e não se arrependem daquilo que fez. Deus tem grandes promessas para as nossas vidas e temos que compreender que somos pecadores, que até mesmo um grande homem como o rei Davi cometeu os seus pecados e que nós, na nossa fragilidade, também cometemos os nossos pecados e podemos cair em tentação da mesma forma que o rei Davi caiu e como qualquer outro ser humano pode cair, porque somos herdeiros do pecado. Mas a chave está em não mantermos nos caminhos errados, mas tentarmos nos transformar a cada dia em pessoas melhores. Pecar nós pecaremos, mas temos que ter a consciência de que ao errarmos temos que pedir perdão e tentar nos transformar em pessoas melhores e assim alcançar a santificação. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram o país dos Amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher de hititas Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela.
Em seguida, Betsabé voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhes: Urias não foi para sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito, em companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o, para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes, os que defendiam a cidade. Saíram para atacar Joabe e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Este é o refrão do nosso salmo responsorial de hoje. Este é um grito de socorro a Deus, um pedido de misericórdia, um pedido de desculpas pelos erros que nós cometemos. E não são poucos. Nós cometemos muitos pecados no nosso dia a dia. A todo momento cometemos alguma coisa que é um deslize aos olhos de Deus. Para Deus, nós devemos o servir e trilhar os seus caminhos. Porém, ainda assim, nós não conseguimos andar 100% dentro daquilo que Deus nos convida a viver, porque o nosso coração às vezes é pecador. Até mesmo os homens santos, os homens que dedicaram a sua vida a Deus, caíram em pecado. Alguns mesmo na santificação tinham em seu coração os desejos da carne e às vezes tinham que até se martirizar para poder afastar aquilo dos seus pensamentos. Essa é uma luta constante que nós temos que ter, em lutar contra o pecado e tentar vencer todas as batalhas contra ele. É claro que algumas nós perderemos se nós não nos mantermos fortes em oração. Mas aqueles que se mantêm fortes nos caminhos de Deus, provavelmente vencerão muitos mais batalhas do que aqueles que não tentam nem tentam viver essa comunhão com Deus e se aproximar de Deus. Vamos ouvir o nosso Salmo Responsorial de hoje. Salmo Responsorial. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrai assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões.
Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. No nosso evangelho de hoje, Jesus vem nos falar sobre parábolas do reino de Deus, do reino dos céus. Para nós alcançarmos o reino dos céus, Jesus a todo momento vem nos falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre transformações. O fato é que Jesus levava de forma simples e fácil para que a sociedade compreendesse como chegar ao reino dos céus e como alcançar o reino dos céus, e ainda assim muitos não compreendiam as suas palavras. É claro que quando estava com os apóstolos, os seus discípulos, ele explicava detalhadamente o que tentou ensinar aquele povo, porque sabia também que os discípulos teriam as suas dificuldades de compreender, já que não estavam no Espírito Santo ainda, mas estavam em aprendizado e se preparando para serem parte daquilo que Deus os convidava a viver, serem apóstolos, aqueles que levam a palavra de Deus e assim a catequizar, levando os ensinamentos de tudo que Cristo os ensinava. Nós temos que ter a plena consciência de que só entraremos no reino dos céus a partir do momento em que criarmos transformações dentro de nós. Nós somos pequenos e nos tornarmos grandes, mas às vezes o que é grande para nós é pequeno para Deus. As transformações que nós precisamos de fazer são para o nosso espírito. Precisamos de ser pessoas melhores, precisamos de tratar melhor os nossos irmãos, a entender e a praticar o amor, a ter respeito, a ter solidariedade, a saber viver a paz. Isso é que nos engrandece. Agora, aquilo que nos causa ódio, raiva, que nos provoca o desejo de vingança, isso nos faz menores. Então, se nos tornarmos pessoas mais sadias para a nossa sociedade, vivendo de forma agradável e harmoniosa, nós estaremos mais próximos de sermos pessoas grandiosas no reino dos céus. E é claro, cumprindo os mandamentos de Deus. Este é o convite de Jesus Cristo ao vir para o plano terrestre para entregar a sua vida a nós. Ao entregar a sua vida, fez com Deus uma comunhão entre Ele e nós, e assim temos esse contato com Deus. E assim podemos falar com Deus de todas as nossas necessidades, de todas as nossas ânsias, de todos os nossos problemas. E assim facilitará todo o processo, pois Deus trabalha a nosso favor e quer nos ajudar. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.